Olá, meu nome é César Mendes da Costa, tenho uma pequena livraria editora Fluxar, que também possui uma pequena biblioteca para uso comunitário. Hoje farei a leitura de uma obra lançada por nós em 2017, Os Memes e a Memética. O autor da obra é Gustavo Leal Toledo. Nesses anos vi o termo meme espalhar-se e ser agora um termo cotidiano. Todo mundo que está dentro da era da informação sabe o que é um meme. Deverá ser uma surpresa, então, que tal termo, dentro da filosofia da biologia, não se refere a uma frase ou figurinha viral na internet, embora eles sejam, no sentido acadêmico do termo, memes. De maneira nenhuma, tal termo deve ser usado com tamanha restrição. Embora tal uso do termo seja desvirtuado do uso original e mais interessante, ele ainda serve como uma boa introdução ao que será tratado no presente livro. Um meme de internet é uma imagem ou frase que se torna viral em um programa ou aplicativo de interação social. Uma pessoa o cria e o publica, mas por algum motivo ainda desconhecido, alguns memes tomam tal proporção que milhares, e às vezes milhões, de pessoas o replicam em sua exatidão ou em variantes facilmente identificáveis. Uma verdadeira epidemia cultural. A palavra-chave aqui é viral. Embora entendamos um vírus como algo que infecta um organismo vivo, podemos entender também, através de uma simples analogia, que pode existir também um vírus da mente. Como é o título do livro de Richard sobre memética de 2010. Tal analogia não é mais tão surpreendente, pois já a usamos para falar de vírus de computador, onde a única real diferença que um vírus de computador tem para os memes de internet é que o vírus é replicado sem autorização e contra a vontade daqueles que o replicam. Inclusive, existem vírus que são memes de internet, onde uma imagem é propagada por uma mídia social sem a autorização das pessoas que usam esta rede. Do mesmo modo que um vírus se propaga de pessoa para pessoa, criando uma curva epidemiológica em uma população, onde aqueles que foram contagiados podem contagiar outros e assim por diante, memes de internet também podem fazer o mesmo, infectando mente após mente. Assim, eles são multiplicados e propagados até que, como é normal em qualquer epidemia, acabam desaparecendo e tornam-se latentes, podendo ressurgir no futuro ou não. Isso significa, então, que os modelos matemáticos que os epidemiologistas usam para explicar e até prever surtos epidemiológicos talvez possam ser utilizados para estudar também epidemias de memes. Seriam epidemias mentais, ou melhor, epidemias comportamentais. Tal empreitada é a memética. No entanto, não são só os memes de internet que são passados assim. Na verdade, todo comportamento humano que não é geneticamente determinado ou aprendido por tentativa e erro é então passado por alguma forma de contágio social. Chamamos esse contágio de aprendizagem. É nesse sentido que o termo meme foi originalmente criado por Richard Dawkins em seu clássico e premiado livro O Gênio Egoísta, de 1976. Um meme é um análogo cultural do gênio, um pedaço de informação passada de pessoa para pessoa. Alguns memes são mais contagiantes que outros e por isso tornam-se mais comuns. Outros desaparecem, outros passam por um surto epidemiológico, onde atingem um pico de grande propagação e depois desaparecem. Todo mundo que tem idade o suficiente para ler este livro é capaz de lembrar de músicas, roupas, jogos, gírias, livros, comportamentos que de repente apareceram, contagiaram grande parte de seus amigos e depois foram esquecidos. Eles eram memes, pedaços de informação cultural passada de pessoa para pessoa.
Se você for um adulto, você é capaz de lembrar de certas comidas que eram comuns em sua época, mas não são mais. Para a sua infelicidade e dos seus filhos, que têm que ouvir como não se faz mais comida boa como antigamente. Os termos que usamos para isso são interessantes. Já vimos que o termo viral é tipicamente biológico, mas facilmente usado para falar da cultura. O termo contágio passa pelo mesmo processo. Podemos falar de contágio de uma doença, mas também de uma música, que é contagiante. Em ambos os casos, queremos dizer algo que pega, algo que fica, que você não consegue se livrar, que entra em você, querendo ou não, e que você pode passar para os outros. O termo propaganda também é revelador. Propagar é se espalhar, é ir de pessoa em pessoa, de local em local. Tanto vírus, quanto genes, quanto memes propagam-se. Talvez seja possível utilizar o mesmo modelo matemático para lidar com todos esses tipos de propagação. A memética é, então, a ciência que estuda como memes se propagam. O que a genética faz com genes, a memética faz com os memes. Ou mais precisamente, o que a genética de populações e a epidemiologia fazem com as informações genéticas, a memética faz com as informações culturais. O ponto a ser discutido, então, é apenas se os modelos matemáticos aplicados na primeira podem também ser usados na segunda. Isso, é claro, levanta enormes problemas. Será que a cultura realmente pode ser dividida em unidades de informação? De que são feitos os memes? Como eles são passados? Como saber se eles foram realmente passados ou não? O que determina que um meme vai infectar a mente de uma pessoa e a de outra não? Quem manda no meu comportamento sou eu? Os meus memes. Eu posso escolher quais memes vão me infectar? Utilizar modelos biológicos para tratar a cultura não seria reducionista e mecanicista? Isso não nos levaria para uma temida forma de darwinismo social ou eugenia? Não seria isso determinismo genético? Qual deve ser o procedimento metodológico da memética? Qual é a sua base epistemológica? Qual a sua diferença para outras formas de biologização da cultura? Qual seria o papel das ciências existentes que já estudam a cultura? Todos esses problemas são enfrentados de várias formas diferentes por diferentes autores, como é comum na filosofia, a discordância é a regra. O presente livro tem por intuito não só apresentar o que é memética, ou uma versão particular dela, como também indicar caminhos onde esses problemas possam ser resolvidos por aqueles dispostos a fazer memética. Nesse sentido, não é um livro de memética, mas sobre memética, ou seja, visa principalmente discutir as questões envolvidas no fazer memético. E antes de qualquer coisa, um livro de filosofia da biologia e, por que não, filosofia da cultura. Mas como é comum na filosofia da ciência analítica, ele tem por base experimentos empíricos, conceitos e intuições científicas. No conhecimento atual das várias ciências que tratam da biologia e da cultura, é então o material bruto do qual o livro é feito. Então, ficamos por aqui. Todo mundo em quarentena.